Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Rapaziada, hoje tem Maracanã, hein? Hoje tem Flamengo e Bahia, válido pelo Campeonato Brasileiro e, claro, estaremos lá no Maracanã cobrindo mais essa partida, trazendo para vocês aí todas as informações, buscando aí as nossas imagens para que a gente possa fazer uma análise bacana. E claro que você está convidado a acompanhar o nosso canal aqui diariamente. E hoje a nossa live pré-jogo começará às 8 e o nosso pós, né? Vamos torcer para que a gente faça um pós com uma vitória do Flamengo. O Flamengo, né, conseguindo vencer. É melhor para espantar, né, a fase ruim, o momento ruim, é vitória. Então vamos torcer aí para que a gente faça um pós falando dessa conquista desses 3 pontos, que seria importante no Campeonato Brasileiro. Compromisso contra o Bahia. Algumas observações e curiosidades, né? O Flamengo agora, nesse calendário, vou até colocar aí para vocês na tela, o calendário do Flamengo agora é de sequência de jogos no Maracanã. Então, assim, não tem viagem, já começa... Lembra que eu fiz esse vídeo aqui, mostrei pra vocês que tem um período maior ali de treino, pois, né, não pega tanto ali com viagem, com regenerativo e etc, enfim. Além disso, dessa sequência, o Flamengo vai enfrentando um adversário que mais joga no futebol brasileiro, e eu tô falando de quantidade mesmo, tá? De número de jogos, não de qualidade, mas de quantidade de número de jogos, que é mais fácil, né, contabilizar, não é subjetivo. O Bahia joga pra caramba, meu irmão. Tem jogo pra caramba, os caras já estão quase batendo 40 jogos no ano. Tem até um problema por isso, né? Muita competição, é campeonato Copa Nordeste, saiu do Campeonato Baiano, aí tem Copa Libertadores, aí joga Campeonato Brasileiro, aí joga a Copa do Brasil, muitas competições, e o Bahia com isso tem alguns problemas, né? Acaba tendo alguns problemas naturais, né, desses problemas. Veio agora de uma derrota na Copa Libertadores, tinha uma sequência, né, de grandes resultados, dos últimos 5 jogos, estava vencendo 4, e teve agora a derrota em casa, mas de qualquer forma segue como líder do seu grupo, e tem algumas coisas legais aqui pra gente falar sobre essa partida, tá? Eu acho que o Felipe tem um confronto hoje de beira de gramado ali, de área técnica, um confronto interessante, que ele tem que abrir o olho. Nesse momento, que você talvez esteja vendo esse vídeo, possa estar ali já no segundo tempo e tal, o Charlie Alcaraz, ele foi relacionado para o jogo, vai começar como titular, então certamente você está acompanhando, se estiver acompanhando esse jogo, ele já está lá jogando, então aproxima aí dessa, né, vai ativar aquela cláusulazinha aí dessa venda, né, finalizando e concretizando essa tal venda. E aproveitando que a gente está indo por esse caminho de contratos, ontem certamente você acompanhou algumas matérias e tal, rapaziada, calma. Sobre renovação de contrato de Arrascaeta, isso motivou até o Flamengo a criar nota oficial, né? Afinal de contas, está falando do Arrascaeta e que o Flamengo não vai renovar, cria-se, e aí já tem, né, umas matérias falando que o Flamengo encerra a negociação. Cara, rapaziada, calma. O contrato do Arrascaeta vai até dezembro de 2027 e ele pode assinar o tal do pré-contrato com outro clube daqui a mais de um ano, porque é na metade do ano que vem. E vocês sabem bem como é que é o empresário do Arrascaeta, né? Então sempre quando entra naquele período de renovação, ou não, do Arrascaeta, creio que vai ser renovado, vocês já sabem qual é o modus operandi do empresário do Arrascaeta. Então, rapaziada, podem ficar tranquilos, se preocupem com outras coisas, já que tem que se preocupar sempre com alguma coisa, não é isso? Vamos falar aqui desse time do Flamengo e vamos falar desse time do Bahia. O Bahia tem alguns desfalques, né? Tem alguns jogadores ali suspensos, tal lesão. O Flamengo tem alguns retornos, né? Também tem a suspensão ali do De La Cruz. De La Cruz está fora do jogo, possivelmente ali o Alan, né, que vai fazer a companhia ao Pulgar. Nossos colegas do GE acabaram colocando ali uma provável escalação tanto do Flamengo quanto do Bahia, passando pelos desfalques do Bahia, por exemplo, ó, Eric, Caio Alexandre, que é um desfalque importante para esse modelo de jogo do Bahia, tá fora, o Ronaldo tá fora, Canu tá fora, Santiago Arias tá fora, assim como o Gilberto, né, estão ali lesionados, são os desfalques. Com isso, o provável Bahia é esse aqui. A formação não necessariamente é muito essa aqui não, tá? A gente vê bastante o Bahia jogando num 4-1-4-1, não aqui que tá praticamente num 4-3-3, se bem que o do Flamengo também tá, então acho que é um padrão da arte deles. Mas é normalmente um 4-1-4-1, tá? Vamos para a provável escalação do Flamengo? E aí eu quero pontuar para vocês uma situação que é importante, beleza? Provável Flamengo, segundo, né, a matéria do GE, é com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, aí o Alan do lado do Eric Pulgar, né, substituindo aí o De La Cruz, Arrascaeta, o retorno do Everton Cebolinha, Gerson e Pedro, né, também tendo a expectativa do retorno do Everton Cebolinha. É importante tentar ter uma sequência, não vai conseguindo, né, cara?
Cebolinha, né? 2 jogos presentes, 1 fora, 3 jogos, 1 fora, 2 fora. Tá difícil, né? Vamos lá. Aqui é o seguinte, na minha opinião, taticamente falando, isso aqui é curioso, tá? Porque Pedro e Arrascaeta na frente não dá tanta força pro Flamengo sem bola, né? A gente tá falando do jogo sem bola. Não dá força, né? Seja por falta, né, de vocação mesmo. A gente tem que ser claro, né, cara? Seja por falta de vocação, seja por uma limitação física, seja por qual motivo for, que aí outros motivos interessam ao Felipe Luiz. E é ele que, né? Não, a gente tem nada com isso. Cara, o Bahia gosta de fazer a saída com 3. E é uma questão simples, né? 3 contra 2, né? Então, possivelmente, o Flamengo possa vir a ter uma certa dificuldade para fazer essa pressão. Já que eles saem com 3, o Flamengo sai com 2 e os dois não tanto assim. Esse 3 contra 2 pode ter uma vantagem para o Bahia nessa primeira quebra de linha. E ainda bem que o Caio Alexandre está fora do jogo, porque o Rogério Ceni gosta de pressionar bastante meio de campo, né? Porque eu falo que o Felipe Luiz tem um duelo muito interessante de beira de gramado. Apesar do Rogério Ceni ter um péssimo retrospecto do Flamengo, ele com esse time do Bahia, com poucas modificações, mas com esse mesmo time do Bahia, a mesma ideia praticamente, ele já deu um trabalho pro Flamengo em jogos do Maracanã. Eu lembro de um confronto Flamengo e Bahia, o Flamengo venceu no Maracanã, na ocasião era treinado pelo Tite, mas o primeiro tempo do Bahia, eu lembro bem desse jogo, deu um trabalho gigantesco. E o Rogério Ceni conhece, né, o time do Flamengo, conhece muitos jogadores, né, já teve esse trabalho, né, direto com alguns jogadores, então tem uma identificação ali, né, fácil, né, sobre os jogadores do Flamengo, e existe uma identificação coletiva também fácil do time do Flamengo, né? Todo mundo que enfrenta o Flamengo, pois o Flamengo tem a sua forma, a sua maneira de jogar, e ela é restrita, né, a essa maneira, dá pra identificar e saber como o Flamengo joga. E do outro lado tem o treco, não é bobo. O Rogério não é bobo, cara. É um cara que tem uma leitura ali. Então, assim, vai ter um certo duelo ali. Se o Felipe vai tentar surpreender, se o Felipe surpreender o Rogério, ele vai surpreender todos nós. Porque a gente já imagina qual é a forma com que o Flamengo joga. Esse momento instável do Flamengo, ele só tem um remédio, né? Como todo time grande no mundo. O melhor remédio é a vitória. O Flamengo tem hoje a oportunidade de volta com casa cheia, né? Oportunidade do Maracanã casa cheia, ter ali um reencontro com o seu torcedor, Maracanã, vencer, vai estancando. Próximos jogos, até chegar aos jogos que são mais dramáticos no quesito de Libertadores. Mas lembrando que ainda tem jogo contra o Botafogo, ainda tem jogo contra o Palmeiras, fora de casa. É um mês de maio, como eu falei lá no dia 1º de maio, eu lembro disso. Era um feriado aí, eu lembro que eu trouxe esse vídeo. Eu mostrei pra vocês como esse mês, ele, além de ser longo, com muitos jogos, era um mês com jogos importantes, muitos jogos importantes. Então, enfim, é vencer, cara. Vencer é a melhor maneira de você conseguir se aproximar de um objetivo, de você se afastar daquela sombra, daquela nuvem, sem dúvida nenhuma. A gente vai estar lá no Maracanã. Eu não aguardo moleza hoje, não. Não aguardo moleza hoje, não. Mas depois a gente fala lá direto do Maraca. Convido você a acompanhar a nossa live pré, tá bom? Grande abraço, tamo junto. Começando aí nosso final de semana, que seja um excelente final de semana, que nesse sábado o Flamengo vença e a gente se vê até logo mais lá no Maraca. Vou indo, um abraço.